Estou aqui com o senhor José Oscar Pelúcio. Ele é advogado, tem 89 anos e ele foi um dos presos políticos que passaram pelo PIC. E ele vai contar pra gente como foi essa sua passagem pelo PIC, a sua militância, enfim. Doutor José Oscar, como é que o senhor era militante de qual organização? Eu era militante do PCB. Eu fui até da direção do PCB, sabe? Comitê Central? Não, da região aqui, né? Certo. Da direção regional aqui. E a nível nacional, eu fui da União Nacional, ou melhor, da União da Juventude Comunista, né? Sim. Eu fui um dos dirigentes, o principal dirigente em São Paulo, né? E tinha, cada região do país tinha um comitê da juventude, lá tinha os dirigentes mais importantes e tal. Eu, em São Paulo, era o mais importante da União da Juventude Comunista. Nessa época eu só morava em São Paulo. Morava em São Paulo, porque eu me formei em Direito lá, na tradicional Faculdade de Direito, do Largo São Francisco, né? Muito bem, comecei a advogar lá, sabe, para vários sindicatos, etc. Mas depois havia uns migrantes do partido que vieram lá do Nordeste, para a construção de Brasília, né? Uhum. E esse pessoal estava sentindo falta de um advogado, que era um monte de milhares e milhares de trabalhadores vindos do Nordeste e ficavam aí ao desamparo, né? Porque não tinha sindicato, não tinha nada. Então esse pessoal pediu para o partido lá em São Paulo que mandasse um advogado que se dispusesse a fazer essa aventura aqui no Planalto Central, para ajudar a fundar os primeiros sindicatos, né? E advogar para eles, porque advogado então era mais difícil ainda, porque quem é que queria enfrentar patrão, ainda mais num lugar como esse aqui. Porque aqui tinha uma repressão tremenda no princípio, certo? A GEB, né? Era a GEB, porque, por exemplo, não tinha nem polícia, porque a GEB eram jagunços fardados, né? Quer dizer, o governo contratou um bando de jagunços lá no Nordeste. Jagunço mesmo? Jagunço mesmo. Vestiu-lhes uma farda, né? E eles saíram aí dando porrada. Mataram muita gente, né? Uma das que eu me lembro bem foi a da Pacheco Fernandes, que é uma grande empresa que tinha aqui. Uhum. E começaram a servir uma comida intragável lá na empresa para os empregados. Eles comiam lá, né? Uhum. Mas que chegou a um ponto que ninguém aguentava mais, né? Tinha barata nos pratos, e tudo que você pode de nojeira. E eles com aquela jagunçada ali, né? Aí chamaram a GEB para dar cobertura, porque os trabalhadores começaram a se surgir, quebrar pratos. Quando foi lá pelas tantas, a empresa não tolerou mais aquilo. Não, que aquilo servia de mau exemplo para outros, eles tinham levas e levas de empregados que eram contratados, então uma contaminava a outra, né? Contando as coisas que se passavam lá. Mas um dia essa comida chegou a ser tão ruim, tão intragável, né? Os trabalhadores não aguentaram mais aquilo, né? Aí saíram de lá quebrando prato, diabo, e ficaram ali nas mediações da obra, né? Eles aí movimentaram o governo, por sua vez movimentou a GEB, que é aquele destacamento que eu disse de jagunço. Uhum. E eles foram lá, quebraram o pessoal no cacete e tal. E depois, não satisfeitos com isso, a empresa falou, não, tem que dar um jeito nesse pessoal. Ora, a GEB dar um jeito é o que ela mais sabia, né? Aí meteram esse pessoal em caminhões, levaram aí para o Cerrado e mataram eles. Mataram todos? Literalmente. Quantas pessoas, né? Isso aí não me lembro, não. Eu não me lembro, mas foi muita gente. Dezenas de pessoas. Eu não sei te dizer assim. E isso ficou tudo impune, né? Ficou.
Primeiro porque quem iria investigar seria a própria GEB, né? Que era responsável por aquilo tudo. Né? O governo Muita federal, gente imigrante fora, não, família não sabia, não tinha nem não contato, tinha, né? exato. Então isso aqui era um deserto, né? Quer dizer, aqui só tinha os trabalhadores, os engenheiros e tal, alguns funcionários públicos, porque o funcionalismo mesmo público federal não veio no dia seguinte. Veio o governo, veio o Congresso, veio o Supremo Tribunal, né? Mas a montagem dessa estrutura administrativa demorou um certo tempo, né? Verdade. Demorou um certo tempo. Então aqui a lei era a GEB, né? Qualquer coisa era a GEB que era chamada e tal. E como é que um advogado atuava num ambiente desse? Como é Pois que é, foi isso? isso aí é que era a dificuldade maior, né? Então você vivia permanentemente sob ameaças. Naquele tempo eram ameaças dos empregadores, né? Porque como não havia ditadura ainda, as ameaças eram dos empregadores, mas também do governo. Por quê? O primeiro sindicato que nós criamos aqui foi o da construção, dos trabalhadores da construção e do mobiliário. Muito bem. E o governo não deixava instalar o sindicato aqui na capital. Tivemos que instalar lá em Planaltina, tá? Que tinha autonomia, né? E aí foi uma guerra para ver se o governo, né, deixava que o sindicato se instalasse. Porque aqui que estavam os trabalhadores, né? O Planaltina é aquilo que você conhece até hoje, né? Mas o Juscelino, apesar de ser um sujeito assim, bastante democrata, muito compreensivo quanto aos problemas dos trabalhadores, mas não ia mais do que isso, não, naquela boa vontade. Ele não quis que o sindicato se instalasse aqui de jeito nenhum, dizia que ia haver muita greve. Isso já com a inauguração, já? Aí já, porque o Juscelino já estava à frente do governo. Ele, então, não permitiu, sabe, que o sindicato se instalasse aqui. Aí a gente se instalou lá e começamos uma campanha para exigir a transferência do sindicato de Planaltina para Brasília, para a capital. É uma luta que demorou aí uns meses e tal, mas Juscelino, como eu disse, como era um homem muito compreensivo e tal, com aquela pressão popular e também os jornais do Rio e São Paulo começaram a refletir isso, como é que tem a capital da República lá cheia de trabalhadores e o governo não permite que eles se instalem lá, né? Aí Juscelino finalmente autorizou, né, a instalação dos sindicatos aqui em Brasília. Aliás, era um só, né? Era da construção e do mobiliário. Bom, mas com a instalação do sindicato da construção aqui, logo vieram outras categorias que também estavam inorganizadas, né, e queriam se organizar e tal. E eu, como já era advogado daqueles, ajudei as outras também, porque o pessoal nem sabia como organizar um sindicato, né? Tinha que colher assinaturas com determinado número, enfim, aquelas assembleias. Então, eu, como já tinha experiência nessa área, que assessorei os fundadores dos outros sindicatos, todos os outros. Porque aí depois veio bancários, veio, eu falei construção civil, né? Bancários, metalúrgicos, comerciários, que é mais, empregados em empresas de panificação, enfim, uma série de outros sindicatos de professores, que foi um dos mais importantes, talvez até o mais importante lá pelas tantas, depois de alguns anos, né? Dos professores, enfim. Acho que todos os sindicatos aqui que eu me lembro, acho que eu que ajudei a fundar, assessorando, aquela coisa toda. E fiquei como advogado deles, né? Muito bem. Agora, essa coisa toda acabou. Enquanto não havia o regime militar,
era a reação dos empregadores, né? Ameaçavam a gente, aquela coisa toda. E com os empregados, aquilo que eu já disse, chegaram ao cúmulo de fazer. Montar aquele episódio trágico lá da Pacheco Fernandes. Né? Muito bem. Mas depois, com a vinda da ditadura, pouco antes, o sindicato que eu estava mais entrosado era o sindicato que passou a ser também o mais representativo aqui no Distrito Federal, que era o Sindicato dos Professores. Né? O Sinfro. O Sinfro. Aí ele passou a ser o mais importante. Né? E foi nesse passo aí até a ditadura, né? E mesmo durante a ditadura. E tinha também aquele dos condutores de veículos rodoviários. Tinha um presidente muito ativo, Pedro Celso, que está vivo até hoje. Está vivo? Aí, né? Você conhece, né? Sim. Muito bem. Mas aí, com a ditadura, a coisa apertou, né? Aí era prisão mesmo em cima da gente, aquela coisa toda. Né? isso já em 64. Mas para mim, já em 64. Mas aí aqui chamavam lá na polícia política, eu ser apertado, ameaçado. Às vezes davam uns trancos na gente lá e coisa. Olha lá, que qualquer dia a coisa o pau vai quebrar, essas coisas de delegacia de polícia daquele tempo. Porque ainda não era a ditadura, ainda eram os métodos antigos. Agora, para mim, a situação piorou mesmo muito, foi a partir de 73. Né? Foi o período que eu mais sofri, foi entre 73 e 76. Foi nessa época que o senhor foi preso no PIC? Exato. Aí eu fui preso várias vezes, ou aqui no PIC, ou que ali no comando, como é que chama ali? Comando Central do Paraná? Como é que chama lá? Quartel-General do Exército, que é o PIC, fica o PIC. Então, aí tem na esplanada também tinha o ministério, né? Eles costumavam pegar o pessoal, botava lá embaixo. Isso, na exatamente. Garagem. Eu mesmo, eu me lembro que eles me botaram uma vez lá, que eu me lembro porque a viatura que eles me tiraram de lá, eu vi que ela teve que subir assim, né? Mudar a marcha para poder sair. Eu falava, você sentiu, né? Você sentiu, você era com os olhos vedados, assim? Mas eu conhecia aquele tudo lá, né? Eu falava, essa subida aí, isso aí é algum ministério. Podia ter sido até Ministério do Exército, né? Muito bem, mas aí o que eu... Aí em 73, 76 é que a coisa apertou mesmo. Numa dessas vezes, eu fui preso, né? Aí fui lá pro PIC. Lá me arrebentaram. Estava preso eu e uma figura aqui, um pioneiro aqui do Distrito Federal. Que você deve conhecer, pelo menos, morreu porque há 2 anos. Foi o Geraldo Campos. Geraldo Campos era fundador e presidente da Associação dos Servidores da Nova Cap. Era do Partidão também? Também era. E nós fundamos ele, naturalmente, mais do que eu assessorando, né, porque ele era o líder dos funcionários da Nova Cap. Então fundou essa Associação dos Servidores da Nova Cap, com Geraldo Campos na presidência. Né? Era uma situação, era uma associação poderosíssima. Nem o sindicato da construção civil, que era muito grande, teve a força que os servidores da Nova Cap tinham. Né? Muito bem. Mas aí, quando foi chegando, véspera de 73, aí fomos presos, eu e o Geraldo Campos. Né? E mais alguns outros, que agora o nome eu não me lembro. E ali já fomos torturados no PIC. Mas se comparado isso com o que eu passei depois, eu até acho que aquilo ali foi um refresco, né? Como se diz. Depois a coisa ficou mais apertada, né? E aí fomos botados no pau de arara, mas
coisa mais maneira, apesar de ser pau de arara, mas terrível também, né? Fiquei eu, uma moça que era funcionária do Itamaraty, no outro pau, porque ele mandou. Ah, é como crucificados, né? Pau de arara e crucificados. Tinham três madeiras enormes, altas, igual a cruz de Cristo, e a gente pregado lá. Pregado não, com os pulsos amarrados. Amarrado, né? Os pés, aquela coisa toda. E com os policiais fustigando a gente com chustos, né, de madeira, pontiagudos. Igual fizeram com Cristo mesmo, né? E a gente jogando sangue, né? Porque eles feriam, podia não ser ferimento profundo, mas ferir é ponto de sair sangue. E essa moça do Itamaraty... Quem era ela? Você lembra o nome? Eu me lembro, Terezinha, mas sobrenome não me lembro. Você sabe se ela está viva ainda, não? Tenho a menor, eu sei que ela sumiu daqui, sabe? Uhum. Tipo, deve ter ficado apavorada, né? Porque é natural. Mas aí eles fustigando. O Geraldo escapou dessa, o Geraldo Campos. Por quê? Porque aí ele teve uma crise de hemorroida lá, terrível lá na prisão. Aí os próprios carcereiros ficaram com medo daquele troço ter consequências maiores, né? A hemorroida tudo para fora, o ano de dor lá. Aí eles tiraram ele para fazer lá uma cirurgia e tal. E aí nós não nos encontramos mais. E ele também não voltou para a prisão, não. Mas ele ficou nesse tratamento longo, porque realmente com aquelas primeiras torturas que ele passou, a hemorroida dele, né? Ficou numa situação assim, horrível. Inclusive de você olhar. E acabou não voltando lá para a prisão mais, né? E eu aí fui remetido para o DOI-CODE, em São Paulo. Primeiro me levaram aí para o comando. Chegou a passar pelo Fleury? Não, não, que eu saiba não, porque ele era um dos comandantes daquela coisa toda, né? Uhum. Mas nem sempre ele aparecia pessoalmente, é o que menos aparecia pessoalmente. Os que apareciam mais, vou te dizer depois. Mas aí então o Geraldo teve que sair para fazer esse tratamento. Então eles, com medo de eu falar ali do que já tinha acontecido, inclusive com o Geraldo e tal, aí arrumaram uma requisição do comando militar lá de São Paulo, eu não me lembro. Ali acho que é a segunda região, se não me engano. Não estou lembrado mais. Para eu ir para lá, né? E aí o que aconteceu? Eu estava aí no comando do Exército, aí no setor militar urbano. A minha mulher me visitou aí uma vez ou duas. Mas lá eles sempre diziam que eu estava lá por conta da DOPS, que eu senti um mal-estar lá na delegacia da DOPS, o que não é verdade. E que então eles transferiram lá para o Exército para ser medicado. Que então eu estava lá, mas que eu estava passando já muito bem, que eles já iam me devolver lá para a DOPS, né? Mas tudo conversa fiada, né? E a Eva conseguiu que o comando militar do Planalto, esqueci o nome dele, quem era o comandante naquela época. Minha mulher deve saber. Mas ela foi lá e falou com ele, apresentado por amigos, ele falou, não, vamos ver isso aí, minha senhora. Não há dúvida, não. Eu acredito que eles não estão fazendo nada com seu marido assim. Porque, afinal de contas, eu sou comandante aqui, eu não admitiria coisa desse tipo e tal. A minha mulher ficou despedida dele, sentiu que a mão dele estava gelada. Sabe? Aí ela falou, Tá mentindo. Tá mentindo, esse negócio. Aí ela insistiu muito, inclusive com uma senhora, que era amiga da família dele, desse general. E ele disse, não, a senhora vai visitá-lo sim, para a senhora se tranquilizar. E de lá, ali pegou o telefone, telefonou lá para o coronel, comandava lá, aí no setor militar, né?
Eu não sei se ele comandava, era o próprio setor, eu acho que era. Ou se era o hospital de lá, porque eles também, ali tinha o hospital das Forças Armadas. Atendido no hospital eu estava. Agora eu não sei se politicamente eu estava só no hospital ou estava sob a vigilância, a responsabilidade do setor militar, policial, né? Mas a minha mulher, então, foi lá, falou com ele, com essa Ela amiga. chegou a visitar o senhor, não? Pois é, aí que eu vou te contar. Ah, sim. Essa pessoa que foi com ela era uma amiga da família do general. Aí ele falou, não, eu vou mandar. Aí ele passou a mão no telefone, chamou o coronel, que era comandante lá desse setor ali, no setor militar urbano. Aí falou, não, ele teve só um mal-estar lá e foi lá. Foi bom, até bom, minha senhora. Deve ter saído da DOPS para ficar lá, nossa mão dos militares, porque nós não admitimos, né, tratar maus tratos de forma alguma. Então, se ele teve mal, não passou bem vindo da DOPS, talvez ele tenha sofrido lá, não digo violência, mas algum constrangimento. Mas lá conosco só pode catar, que lá não acontece. É. Mas a minha mulher disse que observou que ele estava com a mão gelada, sabe? E aí? Ela falou, isso aqui tem E, enrolação. e lá no DOPS, em São Paulo, como é que foi? O senhor estava explicando e... Pois é, mas eu tenho que explicar assim, para ver como é que eu cheguei lá. Né? Ah, sim, tá certo, desculpa. E aí, a minha mulher foi lá, o coronel estava comandando lá o negócio. Eu falei, minha senhora, o general me telefonou, realmente, eu falei para ele, mas olha, que o detalhe é o seguinte, que ele estava na DOPS lá, ele se sentiu mal, não falou que fizeram violência comigo. Ele se sentiu mal, isso é normal, a pessoa está presa, sai da sua vida rotineira e tal, às vezes passa mal. E foi, aí nós o medicamos e devolvemos lá para a DOPS. Se a senhora quiser falar com ele, a senhora se dirige à DOPS, talvez eles deixem a senhora falar com ele e tal. Coisa. Aí a minha mulher saiu de lá falando, gente, eu vou à DOPS, não vou com aquela... Sabe o que aconteceu nesse meio tempo? Eles me tiraram lá do setor militar numa viatura. Tocaram comigo para esse mundo aí afora, né? Saindo de Brasília, eu sem saber para onde ia. Mas já com medo, uma perua me botaram lá atrás, lá, e 2 ou 3 militares lá dentro. Mas naquele tempo havia muito do seguinte, eles simulavam a fuga de presos políticos. Para executar. Depois inventavam que a viatura foi assaltada no meio do caminho, houve troca de tiros, né, que o cara foi baleado nessa ocasião e não sabia de onde veio a bala, aquele negócio, aquele horror, né? Aí eu senti nitidamente isso, eu falei, eles vão me liquidar no meio do caminho. Embora o meu partido nunca tenha sido a favor de luta armada. Então, quer dizer, nós, na realidade, nesse terreno, nós não servíamos de... Naquela época tava tendo o racha lá com Marighella, né? Ali, né? mais ou menos aquele período. Isso aí Mas nós, o senhor continuou no partidão. muito bem, mas eu falei, pô, eles vão me liquidar aí no caminho, né? Aí entrei, minha mulher foi lá, não me achou, né? Aí ficou apavorado, foi para a Câmara, contactou algumas embaixadas aí, aquela coisa toda. Mas eles me judiaram nessa viagem, viu? Quando chegava num lugar que tinha um rio, assim, eles paravam... O senhor saiu daqui, foi de carro para São Paulo. Sem saber para onde estava indo. E aí na viagem eles tinham toda essa... Aí passava num rio assim, uma lagoa, uma coisa. Afogava. Me tiravam de lá, amarrava pelos pés, jogava lá. Quando estava estribuchando, aí puxava as lá. Não, nós queremos que esse filho da puta sofra o mais que puder. Ninguém quer matar esse traste, não. E assim foi várias vezes, sabe? Até chegar em São Paulo. Até chegar. Mas eu achando, né, evidentemente,
que lá pelas tantas eles me largariam dentro de uma lagoa para morrer mesmo. Amarrado pelos pés. É. Aí, lá pelas tantas, eu vi que estava chegando num centro grande, que eu comecei a ouvir muito barulho de carro, né? E luz, impressão de luzes, essa coisa. Falei, estou chegando num grande centro, deve ser São Paulo, horrível. Porque você estava encapuzado esse tempo todo. É, o tempo todo, não sabia de nada. E eles não falavam de nada. Aí, quando finalmente cheguei lá num local, me tiraram de dentro do carro, né? E passei por uma revista lá e tal. No fim, me levaram para uma cela de grades, assim, grades altas, né? Grossas e tal. E eu vi que tinha segurança para eles completa, porque não tinha travessa, que algumas que eu vi aqui em Brasília tinham, né? Lá tinha uma travessinha embaixo, quase ao nível do chão, desse tamanho, então não tinha como você se suicidar, não, né? Não tinha, porque era preciso você ter uma vara transversal para você. Você chegou a pensar em abreviar a vida assim, por Não, de cheguei a sofrimento? pensar, não, mas eu cheguei a pensar. Mas na seguinte, eu falei, puxa, e se eu acabar dizendo coisas que eu não diria normalmente, né? Uhum. Mas aí eu falei, não, mas de qualquer maneira é uma vergonha. Eu aprendi a aguentar isso. Fui educado para isso, pô, agora eu vou. É. Eu, então eles que me Trair os matem. companheiros nunca, né? Aí, rapaz, eu vi que estava nesse lugar, mas sem saber aonde. Eles meteram numa cela lá, como eu estou dizendo. Que é a mesma que o Herzog foi depois de mim. O dia que o Herzog entrou lá na prisão, eu estava saindo, tá? Uhum. E, então eu sei como ninguém que ele foi morto, pelo seguinte, porque ele não tinha condições de suicidar lá. Porque lá dentro da cela eram aquelas varas compridas de ferro, né? E tinha uma travessinha embaixo. Não chegava a um palmo. Como é que você vai se enforcar? A própria foto dele mostra que não é É, possível a pessoa se matar daquele jeito. pois Né? é. Então, quer dizer, aquilo ali é uma farsa, né? E você Muito chegou a bem. militar com o Herzog? Isso- Não, Não? não. É porque eu era aqui em Brasília, ele era lá em... Em São Paulo? Bom, embora eu militei em São Paulo quando jovem ainda, né? Mas eu conheci muito daquele tempo, foi o Marighella, o Câmara, né? Que era diretor do jornal Notícias do Hoje, São Paulo, que era o jornal do Partido Comunista. Mas a minha militância mesmo, mais, aquilo era militância dentro de estudantes. Tá? A minha militância adulta já, a coisa foi aqui, né? Muito bem. Mas então cheguei nesse fim de viagem, não sem saber se estava no Rio, se estava em São Paulo. Né? Aí me largaram lá, recebi maus tratos, eles me mandaram para uma cela. Essa que eu te falei que eu avisei para o Herzog, inclusive. Eu avisei não, que eu sei que ele não pode ter morrido, porque as varas lá, as grades da prisão não permitiam, não tem onde o cara se pendurar, só tinha embaixo assim, desse tamanho. Muito bem. Aí fiquei lá falando na espera, eu falei, agora vem torturas bárbaras. Mas eu sem saber também onde é que estava, né? Mas eu não tinha pensado em torturas bárbaras. Eu falei, não, é que eles estão me tirando para outro centro para eles poderem me interrogar mais à vontade do que ficar lá em Brasília. Talvez com a família em cima, ordem dos advogados e coisa. Mas aí eu só fiquei sabendo mesmo, porque toda manhã vinha um rapazinho entregar pão para a gente, sabe? Aí eu falei o seguinte, eu vi que ele vinha com aquele saquinho de padrão aí das padarias daquele tempo. Né? Aí um dia que ele chegou lá, eu tomei o saco da mão dele. Né? Falei, aí deve ter o nome e o endereço da padaria. Né? Aí batata, aí peguei lá e vi a padaria tal. Né?
Rua Tutóia e tal. Nós já Nossa, sabíamos famosa, né? que era muito famosa, a Rua Tutóia. Eu falei, puxa, agora aqui eu Famosa, vim para famosa. eu vim para não sair, para não voltar. Né? Falei, bom, tem que me preparar aqui para o pior. E realmente, viu? Eles me acabaram comigo lá. Né? Olha, rapaz. E foi 2 vezes, como eu te falei, foi um em Por 73, isso que o senhor outro em fala que o pique 76. foi quase que um Refresco. refresco. Mas, viu, mas então lá é que eles acabaram mesmo comigo. Agora, numa dessas prisões, agora eu estou em dúvida. Se foi lá mesmo, se foi aqui em Brasília. Talvez tenha sido aqui em Brasília. Teve um negócio dramático, viu? Porque eu cheguei preso, ainda não tinha sofrido violência. Então eu estava sempre com aquele negócio que o preso político que tem boa formação tem. Fala, eu vim aqui para enfrentar aquela coisa, né? Muito bem, então eu cheguei numa das prisões com esse estado de espírito, né? Mas aí me botaram lá numa cela, fiquei lá no chão. Falei, vamos me interrogar aí, talvez leve um supapo, umas coisas. Daí a pouco, rapaz, eu começo a ouvir gritos de uma pessoa. Estava sendo torturada assim, ó. Eu aqui, numa sala em cima, né? E eu observando aquilo, vi que era um grito assim de um menino, adolescente, não era voz de criança. Falei, gente, mas como é que fazem uma E quem era? O coisa? senhor chegou a descobrir quem era? Cheguei, vou te contar lá. Aí, eu ouvindo aquele negócio, lá pelas tantas eu não aguentei de revolta. Eu não tinha sofrido nada ainda, né? Então eu ainda estava com muita coragem, né? De sobra até, né? Porque... mas não resisti àquilo, comecei a gritar, né? Cambada de bandidos, como é que vocês fazem? Estou vendo pela voz dele que você é uma criança, um adolescente. Isso não se faz. Vocês têm que fazer isso com adultos. Não tem que fazer com ninguém, mas se fizer com adultos. Aí lá pelas tantas gritaram assim, vocês comunistas maneira de defender os fracos e oprimidos, né? Então vai ser sua vez agora. E largaram o rapaz e caíram em cima de mim. Olha, pai, eu não sei como é que não me mataram. Tudo que você pode imaginar, eles fizeram em seguida, em 2, 3 dias. Choque, pau de Choque era arara. o dia inteiro, pau de arara, asfixia, você senta numa cadeira, vem com um pano e na marca por trás, vão arrochando um pano. Depois, afogamento em tanque, Aquela, e sessões de choque elétrico, aquilo não tinha fim. Eles chegaram num requinte tal, que aí um oficial lá falou assim, pois é, Viana, que você estudou em colégio de padre, você deve rezar muito bem. Pois agora você trata de rezar Ave Maria para evitar choque elétrico. Nós vamos dizendo, eu nem lembrava, eu realmente fui estudante, né, mas não, séculos que eu não rezava nem isso, as orações não me lembrava mesmo. Aí ele falou, não, mas nós vamos dizendo, você vai repetindo. Se não repetir, em cima, choque elétrico. Aí ele falou, Ave Maria, choque, cheia de graça, choque voando. Rapaz, um negócio assim. Requintes de crueldade, né? Depois, rapaz, eu estava algemado, né? Aí eles me botaram para... Como é que foi que ele... para correr junto com outros presos políticos. Ou presos políticos simulados, gente das próprias ordens, para fingir que estava lá, né? Isso aí não sei. Então, eu me lembro que era um corredor grande. Era para a gente correr naquele corredor, imagina, eu algemado. Aí vinha aquela turma dele e dava rasteira, né? Como é que você ia se apoiar, né?
Aí, quando eu fui armado, rapaz, eram tombos assim, terríveis. O senhor falou que ia falar os nomes dos torturadores. O senhor lembra dos nomes deles? Há alguns, eu lembro, poucos, né? O que eu lembro mesmo são dois, né? Como é que é o nome? Tá, né? Eu vou ficando tão perturbado com esses troços que eu acabo. O Ustra estava lá, não? É isso que eu tenho. O Brilhante Ustra. O Foi o Brilhante que mais me torturou lá em São Paulo, foi o Brilhante Ustra. Né? Me torturou pessoalmente. E ele, ao que eu presumo, era o chefão, pelo menos da tortura. Não sei se é do estabelecimento lá, o DOI-CORD, mas na tortura ele era o chefe. Inclusive, ele não só torturava pessoalmente, como eu vi lá dizendo que quando chegava às vezes turmas novas de oficiais lá, ele é que treinava esse pessoal a fazer tortura, né? Isso eu tive a oportunidade de constatar. E depois ele me pegou pessoalmente para torturar. E foi quando eu já estava saindo de lá, sabe? Ele ainda falou, pois é, sou comum, né, filho da puta, você precisa levar uma lembrança agradável daqui. Eu vou ser o responsável para lhe dar essa lembrança. Puta. Terrível, né? Aí, E qual era o outro? o outro era o capitão Albernaz. Albernaz. Esse era um torturador também sádico, certo? E com os homens, principalmente o pessoal das partes do mundo, ele falava, todo mundo é pederasta aí, sei que vocês estão fazendo, prenderam, você não sabe porque vocês não oferecem perigo, vocês são todos pederastas. Doutor José E Oscar. para as moças, as mulheres, inclusive a Dilma, que estava presa lá. O senhor chegou a encontrar com ela? Não, eu troquei ideia. Não, eu cheguei a avistá-la lá, mas ela não tinha notoriedade nenhuma na época. Era o quê? Uma revolucionária daquela. Doutor José Oscar, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, porque pelo relato do senhor, e o Partidão não tinha nenhuma luta armada, né? Ao contrário do PCdoB, que estava na guerrilha do Araguaia, ao contrário da LN, que estava... Que era a dissidência que estava tal, e os militares identificavam. Um dos argumentos dos que defendem a ditadura militar e até defendem a tortura é que era uma espécie de contra-ataque, né? Tava reprimindo quem estava fazendo ações armadas, né? E não era o caso do PCB, né? Isso desmonta um pouco esses argumentos, né? E o do PCB, quando algumas ações que chegaram a atribuir ao PCB, mas não era, que foram ações produzidas e lideradas pelo Marighella e pelo Câmara Ferreira, que foi diretor do Jornal Comunista de São Paulo, Notícias de hoje, que foram mortos, né, em entreveiro com a polícia em São Paulo. Ou mataram e disseram que foi, né? Que é o Marighella e o Câmara Ferreira. Mas eram ações individuais deles. Podia até ser que eles estivessem tentando, com essas ações, organizar uma facção, um partido, que levasse a ideia da nossa. Agora, e o rapaz que estava sendo torturado? O senhor falou que ia falar o nome, quem era? Pois é. Não, o nome eu não vou lembrar, mas o que aconteceu é o seguinte: passado anos, eu já solto, etc. Aí um dia um jornalista aí do Senado, o Paulão, que era meu conhecido, muitos anos, mexeu aqui em Brasília até recentemente, muito com esses carnavais daqui, organizando bloco Pacotão, né? Pacotão e coisa. Aí o Paulão vai e me diz, me procura, sabe? Mas eu já, né, levando vida normal, me procurou para... Mas embora uma data ainda bastante próxima dos horrores, né? Ele me procura para dizer, Oscar, não sei se você vai ter interesse, mas eu fiquei conhecendo um rapaz aí, hoje um senhor que é psicólogo lá do Rio Grande do Sul,
E ele disse que conheceu o senhor e que gostaria de voltar a contactá-lo e tal, porque o senhor o salvou das mãos. Ah, Que é aquele rapaz que eu te falei. sim, Eu sim. protestei, eles largaram ele cair em cima de mim. Né? Aí ele falou, não, eu vou fazer aquela questão, porque eles iam me matar se não fosse ele, eu estava morto. E eu fiquei achando até que eles tinham matado ele, mas se não mataram, eu faço questão de conhecer até para agradecer o que ele fez para a minha salvação. Seu José Geraldo. Sim, você ia falar? Aí ele marcou, esse jornalista, o Paulão, um encontro dele comigo lá na universidade. Sabe que ele queria que alguém filmasse o Sim. departamento de documentação. Até hoje eu não consegui esse filme, viu? Olha aí. Mas tem lá, que eu sei, várias pessoas me disseram, inclusive funcionário E o Paulão está ainda trabalhando no do Senado? Senado. Tá. Ah, eu vou procurar. E doutor José Oscar, eu agradeço o senhor então pela entrevista, muito boa. É um assunto muito Olha, interessante. deixa eu só arrematar isso aqui com uma coisinha muito pequena, porque senão você fica sem saber. Sim, pois não. Mas aí o Paulão chegou e falou que tinha uma pessoa que teve preso comigo e tal. Aí fez o encontro, era esse tal, né? Eu gritei, ele... O senhor chegou a encontrar com ele então, né? Ah, foi dramático. Esse rapaz, ele chorava, agora já era adulto, né? Mas já era psicólogo lá. Ele chorava feito uma criança, para agradecer. E ele tinha quantos anos nessa tortura? Ah, ele era adolescente. Adolescente, né? Pela voz eu via que era. E ele era do Partidão também? Não era não. Não era nada. O pai dele, eu não sei se era ou não, mas talvez fosse ideologicamente amigo do partido, sacou? No fim acaba passando. Que é um senhor que estava vivo até agora há pouco tempo. Mas é capaz de ter morrido, é mais velho do que eu, já estou encostando nos 90. Né? Ele não deve estar. É um pediatra aqui famoso aqui, sabe? Você lembra o nome dele? Não lembro. A minha mulher, mas ela não está aí, a minha mulher talvez lembre, sabe? Mas é fácil a gente saber isso, porque se telefonar para a Associação de Medicina, o senhor idoso, que foi aí, pediatra, muitos anos aqui, velho. Ele deve ter morrido, porque naquele tempo parece que ele tinha 80 e tanto, eu estou com 90 já. É muito. Então tá bom, doutor José Oscar, muito obrigado pela entrevista do senhor. Muitas histórias importantes aí para a minha matéria. Agradeço muito, então. Agora, essa entrevista que eu estou dizendo que foi feita é muito interessante, viu? Porque ela, inclusive, comove quem assiste. Viu? Eu vou procurar, foi na UNB, né? No setor de documentação dele. Olha, quem fez é um jornalista aí, que é capaz de ainda estar por aí ainda. E lá estão lá como na Câmara. Qual o nome dele? Paulo Silva. Paulo Silva. Vou tentar achá-lo. Se estiver vivo, não quero mais esse povo todo já. Eu sou um macróbio, é que por isso que estou vivo. Mas tem muitos anos ainda de luta aí. Um abraço, senhor. Obrigado. Tudo bem.